A morte não é um fim, é apenas o começo de um novo ciclo. É importante lembrar de algo que Buda falou quando esteve aqui, que é a transitoriedade da vida, que tudo tem um começo, meio e fim. Tudo é cíclico no universo. Nada é permanente, nem a nossa vida. Não existe estagnação. Existe crescimento, e o crescimento é pela espiral. Não é assim o crescimento, ou assim. É uma espiral que vai subindo. Então, é importante se atentar que o apego, ele leva a gente apenas a dor e sofrimento. E a vida é cheia de ciclos. Nós nascemos, nós passamos pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, pela fase madura, que é a fase da quando ficamos idosos, e depois um ciclo encerra para que outro comece. O que isso significa? Significa que não tem como ficarmos parados naquela situação não aceitando algo. Porque por mais que a gente não queira, isso é uma lei universal, isso é algo que existe, que o crescimento é inevitável e não existe crescimento na estagnação, não existe crescimento fazendo só a mesma coisa. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo mais claro. Quando você trabalha em uma empresa, você tem o seu começo ali, no primeiro dia de trabalho, quando você faz o onboarding, quando você recebe o treinamento e você começa a trabalhar ali definitivamente depois do contrato assinado, ali você tem um começo de uma nova fase na sua carreira, na sua vida. E essa fase, ela consiste com o seu início, com o meio, que é o período que você vai percorrer ali, alcançando promoções, alcançando feedbacks, crescendo, aprendendo, trabalhando. E depois chega um momento que é a hora do adeus, que é a hora de você ir para uma nova empresa, para um novo cargo, fazer uma transição de carreira. Tem um começo, meio e fim. Acabou um ciclo. E aí começa outro, seja em outra empresa, em outra carreira, em outra área. É um ciclo que se encerra para outro começar. Só que o que as pessoas não entendem é, quando acaba uma coisa, inicia outra. Não existe isso de acabar algo e começar e não começar algo depois. Porque são ciclos. Fins chegam para que novos inícios aconteçam. Então, eu acredito e eu sempre acreditei que a morte não é um fim, ela é apenas o começo. Então, essa é a certeza que nós temos. A gente sabe que algum dia não estaremos mais aqui, estaremos em outro local, onde a nossa frequência será adequada para aquela vibração que nós estaremos vibrando e entraremos nesse lugar para fazer a nossa evolução em outro lugar. Então, o que eu quero trazer aqui é o apego, ele leva a gente a só coisas ruins. Porque um fato é, não podemos ficar apegados a uma coisa só. Porque a vida é transitória. Nós somos seres transitórios também. É uma lei universal. O crescimento existe. E o crescimento existe em todos os reinos. Não é só no reino hominal. Em todos os outros reinos. É a mesma coisa. Tudo tem um começo, meio e fim. Então, é importante a gente ter essa consciência de que eu acredito que as pessoas que eu conheci da minha família, que já partiram, elas estarão lá, do outro lado,
me aguardando e aguardando os outros familiares cumprirem suas tarefas aqui na Terra, para quando todos nós cumprirmos, nos reencontrarmos lá. Então, eu acredito nisso. E uma coisa que eu não concordo que é falada é: muitas pessoas se referem à morte como uma perda. Mas a morte, ela não é uma perda. Por quê? Porque temos que aceitar que nós também não estaremos aqui amanhã. Então, dizer que você perdeu uma pessoa é contra as leis do universo. Porque primeiro que aquela pessoa, ela não é sua. E segundo, que não é uma perda. A pessoa, ela veio aqui, ela esteve aqui. Muitas vezes como a sua irmã, como seu pai, como a sua mãe, como seu irmão. Ela cumpriu aprendizados como você também está cumprindo, como todos nós aqui. Não somos diferentes nisso. Temos aprendizados a serem concluídos. E quando são concluídos, não tem mais por que estarmos aqui. Então, já podemos partir para um novo ciclo, para uma nova vida. Seja lá no plano espiritual ou aqui no plano terreno. Então, dizer que se perdeu, que a pessoa foi embora e que você nunca mais vai ver, é não acreditar que existe o reencontro depois, sendo que isso já foi falado há milhares e milhares de anos atrás, por várias religiões. Então, é você negar algo que existe, que foi falado. É teimar com algo que já foi dito há muito tempo. Mas enfim, nada se perde. A pessoa te acompanha e você irá acompanhar a pessoa também. E quando chegar o momento da hora final em que nós podemos nos encontrar com aqueles que amamos, esse encontro vai ser realizado. Então, temos que agradecer, porque a gente tem essa oportunidade de vir aqui, encerrar os nossos aprendizados na Terra, de fazer o que a gente precisa fazer, percorrer o nosso caminho que foi programado no nosso projeto de vida. E é importante dizer que nós escolhemos tudo, nós escolhemos as experiências que gostaríamos de evoluir aqui. Nós escolhemos o nosso nome, a nossa data de nascimento, nós escolhemos tudo, a família em que queremos estar, conforme os aprendizados que precisamos passar. E quando isso é concluído, nós também temos esse projeto de vida, essa programação, ela tem um objeto maior de conclusão também. Então, quando isso é concluído, antes mesmo da gente nascer, nessa etapa de programação, nós definimos também quanto tempo queremos ficar aqui, quanto tempo queremos passar aqui. Depois disso, tudo é definido antes e não depois. Então não existe erros, não existem o que existe é o que foi planejado. O que existe está lá. Antes da gente vir para cá, tudo está planejado. Podem mudar algumas coisas? Podem. Mas a maioria das coisas está lá planejada. Inclusive a nossa morte. Então, é bem complexo isso que eu estou trazendo aqui. Mas é importante deixar bem claro que na nossa vida temos vários ciclos que são como mortes. Seja na nossa carreira, seja na nossa família, a morte de ser quem nós somos. Às vezes a gente deixa de ser quem a gente é para agradar as pessoas. Isso é uma morte. Quando a gente assume a nossa essência, assume quem a gente é, isso também é considerado como uma morte. Quando a gente passa por o fim de um relacionamento, também pode ser considerada como uma morte. E a morte propriamente dita. Então, a morte ela faz parte do processo de evolução dos seres de todos os reinos. É assim que uma nova vida acontece e algo novo começa.
sempre há o crescimento e a evolução por trás disso, e nunca o sofrimento. Esse vídeo é para trazer esclarecimentos e conforto, para que todos saibam que é apenas um ciclo que se fecha para outro começar.